sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar a mim mesma agora. Meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela USP, me formei em 2004 e eu sou mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e eu me especializei nos distúrbios de deglutição, né, na avaliação e tratamento dos distúrbios de deglutição. Desde 2015 eu venho me dedicando a estudar sobre BLW e sobre introdução alimentar em um aspecto muito mais amplo, que é o que me traz a esse congresso também. E eu trouxe o tema hoje para vocês, que é a introdução alimentar participativa na prática, tá? Então eu falo muito sobre introdução alimentar participativa. Acho que eu venho batendo na tecla de alguns conceitos que são essenciais para a gente prestar atenção e hoje eu trago bastante prática para vocês. Então eu quero que vocês consigam relacionar bastante coisa com o dia a dia do que vocês estão fazendo hoje em dia, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Vocês podem me encontrar no meu blog, podem me mandar e-mail, podem me encontrar no Instagram, tá na hora do papá. O meu site é tanahoradopapá.com. Espero que vocês estejam gostando do Conalco e é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima palestra e até mais. Olá a todos, muito obrigada a todos que estão aqui assistindo essa aula. Meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou conversar com vocês sobre a introdução alimentar participativa na prática. É um assunto que eu gosto bastante e eu espero contribuir tanto para o dia a dia de vocês, né, que estão aqui me ouvindo, como família, né, pais e mães, cuidadores que estão aí assistindo, como também auxiliar vocês na prática, no dia a dia do consultório, a ter ideias e dar ideias, né, para as famílias que vocês atendem, tá bom? E eu tenho um curso também, que é o curso avançado em Introdução Alimentar Participativa e BLW, que dá todo o racional, né, que dá toda a parte teórica para tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Então eu não vou me conter a parte teórica, na verdade eu adoraria, mas ia ficar uma aula gigante, então realmente é um curso sobre o assunto. As referências nas quais eu me baseio, né? Os 10 passos para uma alimentação saudável do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, incluindo o Guia Prático de Atualização novo, que saiu em maio de 2017, então tem recomendações super novas, assim, inclusive em relação ao método BLW, que dão suporte à introdução alimentar participativa. A própria Organização Mundial da Saúde, né? Desde 2001. Esse é o livro da Jill Hapley e Trace Market, Baby-Led Weaning, que também suporta e dá bastante da teoria que está por trás da introdução alimentar participativa. E eu queria indicar esses 3 sites aqui. Um deles é o da Hapley, né, da Jill Hapley, que é o hapleyweaning.com. O site da Suzanne Morris, que na verdade é da equipe, toda a equipe dela que trabalha com alimentação infantil, que é o feedingmatters.org. E o site da Ellen Satter, ellensаттerinstitute.org. É um site de uma nutricionista também, excelentíssima no que ela faz. São 3 sites importantíssimos. Se vocês estão me ouvindo aqui agora, vocês têm que ir atrás deles, se vocês querem saber melhor sobre o assunto. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que já estão descritas nos guias, nos manuais. Então, o que eu vou fazer um convite para vocês para repensar o paradigma atual e para a gente ampliar a nossa visão, tá? E qual é o paradigma atual? É o da alimentação passiva, né? Então, eu tenho sair da alimentação passiva e encaminhando em direção à autoalimentação. A partir dos 6 meses, eu tenho um bebê disposto a interagir com o mundo, tocando nos alimentos e se autoalimentando. Então, eu saio de um paradigma de onde o cuidador decide quando o bebê começa a comer, para um paradigma completamente em outro extremo, que é o próprio bebê decide a hora em que ele está pronto para comer. E ele faz isso como? Se autoalimentando, né? Me mostrando o momento certo em que ele está pronto para se alimentar. E eu saio do paradigma da quantidade, né? Então o bebê precisa ingerir determinadas gramas de alimento, de carboidratos, proteínas, enfim. E eu também saio do paradigma da ingestão, esse bebê precisa engolir, e eu só estou pensando na boca e no estômago,
para um paradigma em que eu observe mais a qualidade do que está sendo apresentado para ele. Então eu observo mais a alimentação familiar e o que essa família come, em qual ambiente esse bebê está inserido, e no aprendizado, o que esse bebê está aprendendo no momento da introdução alimentar. Eu preciso mostrar para vocês esses dois extremos, para quê? Para vocês entenderem que a gente já está mais situado aqui, cada vez mais. O BLW totalmente centrado nesse extremo. O bebê se autoalimenta desde o início e aí, durante o processo de introdução alimentar, ele vai me mostrando quando ele decide mamar menos e comer mais. Tudo isso, para a gente fazer essa mudança de paradigma, a gente vai ter que entender um pouco sobre habilidades, né? Então, o que meu bebê pode fazer? E também sobre oportunidades. Que tipo de oportunidades que eu vou dar para ele aprender? Então, como que na prática a gente pode fazer isso? A gente vai mudar completamente aquela cena do aviãozinho, em que coloca o bebê no cadeirão, eu tô de frente para ele e eu, de repente, né, eu tenho que fazer ele entender que aquela é a comida e ele vai ter que engolir, que aquilo vai matar a fome dele naquele momento. Então esse é o paradigma antigo. O que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver as refeições em família. A gente vai começar a comer junto e não dar de comer. A gente vai começar a oferecer ao invés de dar. E a gente vai começar a trazer esse bebezinho a participar e olhar, aprender por experiência, aprender por familiarização, aprender através do modelo das pessoas que estão à volta dele. O bebê, ele é capaz de explorar os alimentos, através dessa interação, o cérebro dele vai adquirindo informações sensoriais dos mais diversos tipos, que vão fazendo com que ele aprenda rapidamente a se autoalimentar e a depender cada vez menos da interferência do adulto. E ainda que eu ofereça a comida na boca dele, que eu tenha um bebê atento à situação, que ele saiba que aquela situação é agradável, que ele possa pegar na sua mão e interagir junto, que ele possa observar a comida e que ele esteja ativo, retirando esse alimento da colher e não simplesmente que eu coloque na boca dele, raspe no lábio superior e a comida caia dentro da boca. Vamos observar como é uma alimentação passiva e como que é a autoalimentação. Esse estudo foi feito pela Hepley, é o estudo do doutorado dela, e ela observou que durante a autoalimentação o comportamento ativo do bebê é exploratório e o comportamento passivo é simplesmente ignorar a comida. Durante a alimentação passiva, então passivamente ele aceita a comida e ativamente ele desvia da comida. Realmente são comportamentos completamente distintos. O que a gente espera com a introdução alimentar participativa? A gente quer tirar o bebê do papel passivo da sua própria alimentação e passar a ter um agente ativo que interage, aprende e assimila os esquemas de alimentação e não só a ingestão, através das suas próprias experiências sensório-motoras. Então, olhar a introdução alimentar participativa é olhar a introdução alimentar em uma perspectiva muito mais ampla e funcional, em que todos esses sistemas, maturidade neuromuscular, autorregulação, integração sensorial, cognição, maturidade digestiva e habilidades psicossociais estão trabalhando em conjunto e fazendo com que a introdução alimentar seja uma fase de aprendizado, tá bom? E ela é extremamente dependente da comunicação entre o bebê e seu cuidador, que é a responsividade. Se eu não tiver uma comunicação efetiva, a gente vai entrar em embate. Então o bebê vai tentar me dizer alguma coisa e eu vou ficar frustrado, porque eu não estou conseguindo entender o que ele está me falando. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso na prática também. Então eu vou trazer aqui um esquema para vocês, eu vou até imprimir isso como um mapa mental, para vocês colocarem na prática de vocês, como vocês podem trazer isso para o dia a dia de vocês, tá? São princípios básicos que regem uma introdução alimentar bacana, respeitosa, que confie no bebê. Então a gente vai falar sobre prontidão. Meu bebê está pronto para comer? Ele realmente se sente motivado? A motivação para ele comer é intrínseca? Vem dele mesmo? Ele está querendo pegar, ele está querendo fazer aquilo ou é minha? Ou eu quero que ele faça?
né? Respeito, eu tô respeitando o tempo dele mastigar e engolir, o tempo que ele tá levando para começar a entender que comer mata a fome, né? Então, eu vou mandar esse mapa mental para vocês conseguirem aos poucos irem colocando e ticando no dia a dia de vocês o que vocês podem melhorar. Confiança, eu confio, eu confio que o meu bebê ele tá aprendendo e que logo logo ele vai estar comendo ou não. Eu tenho uma ansiedade maluca de que ele coma e eu vou fazer com que ele coma a qualquer custo. Eu confio no meu leite, eu confio no leite, no poder de nutrição do leite, né? Então isso é importante também. Eu estou dando oportunidade para que ele aprenda. Eu estou dando autonomia para que ele consiga me dizer e se comunicar comigo. Comunicação não verbal, meu bebê não fala ainda. Como que ele vai me dizer se ele tá feliz ou não tá, se ele quer ou não quer, se ele quer mais, né? Que sinais que eu tenho que observar? Ele chora, ele joga longe, faz aquele movimento de para-brisa. O leite materno está em livre demanda, principalmente no início, 6 primeiros meses, o leite materno ele vai ser importantíssimo. O bebê ele está aprendendo ainda que o leite materno não é mais o alimento principal dele. Então isso vai acontecendo aos poucos. Essa curva de aprendizagem, o bebê vai comendo mais na medida que ele precisa mamar menos também, né? Mas nada é rígido, não existe um degrau, existe uma curva. Autorregulação, eu estou respeitando os sinais que meu bebê diz quando ele tem fome e quando você percebe que ele já está saciado ou que ele precisa estar saciado para ele pelo menos interagir com o alimento. Muitas vezes a gente tenta fazer com que o bebê interaja com o alimento, um bebê com fome. Esse bebê não sabe que comer mata a fome. Para ele, matar a fome é através do leite. Como é que eu vou querer que esse bebê de repente descubra isso? É melhor até que ele mexa no alimento enquanto ele já estiver saciado, então eu ofereço alimentação láctea como de costume, e aí sim ele vai interagir com o alimento. Porque assim ele é um bebê feliz. Uma pessoa com o estômago cheio é uma pessoa feliz, né? E quando ele vai ver, ele vai provar sabores, ele vai provar cores, cheiros, texturas. Ele está aprendendo, né? Então, e conforto. O bebê tá confortável? Eu coloco ele no cadeirão, ele chora. Será que ele tá confortável ali? Será que ele não tá se sentindo sozinho? Será que tá gelado, tá frio? E se eu colocar ele no meu colo? Ou no meu colo ele fica super desconfortável? Será que se eu não colocar ele na cadeira ele não vai ficar melhor? Pensem além do alimento, pensem além do bebê engolindo, sabe? Pensem na questão da socialização. Eu dou a comida para ele antes de todo mundo. Como que eu quero que ele aprenda a comer, né? Só engolir? Então, se ele não sabe, se ele não vê aquele modelo, fica muito difícil dele se familiarizar com aquilo tudo. E socializar é importante, porque comer é prazeroso por diversos motivos, não só pelo sabor, né? A gente compartilha refeições. Quando a gente faz aniversário, tem comida. Quando a gente faz festa, tem comida. Porque comer é socializar também. Como estão as habilidades motoras dele? Será que eu estou pedindo que meu bebê consiga se alimentar, mas ele não consegue nem sentar ainda? Ele não consegue nem segurar a cabeça direito ainda, né? Ele não consegue trazer as coisas para a boca. Será que eu não preciso pensar que esse bebê ainda está se desenvolvendo e que no momento certo ele vai também me mostrar que ele está pronto para comer? Comer é um ato aprendido, mas ele faz parte do desenvolvimento. Se você dá a oportunidade, ele vai comer cedo ou tarde, a não ser que ele tenha algum distúrbio, alguma dificuldade, e aí sim isso deve ser investigado. Mas a maioria dos bebês normais vai passar por um processo que é gradativo, de que ele vai começar a aprender a comer a partir do momento que ele descobre que comer bata fome, é legal, é divertido, socialmente prazeroso. Eu tô dando um modelo bacana pro bebê, eu tô querendo que ele coma determinado legume ou verdura, mas eu como isso também, né? Eu tô dividindo, por isso que é legal repensar o que a gente come no momento da introdução alimentar. Porque esse bebê apenas está sendo introduzido, mas ele vai comer com a sua família pro resto da vida. O crescimento e desenvolvimento dele não depende só da papinha que ele está engolindo nos 6 primeiros meses, depende de tudo que ele vai comer durante toda a infância dele.
Como que tá esse ambiente? Tá tranquilo? Tá calmo? Tá cheio de expectativas ou tá cheio de tensões? Tem medo? O próprio medo do engasgo, ele não é legal, né? Então, quando as pessoas me falam, eu queria fazer BLW, mas eu tenho medo do bebê engasgar, eu falo, calma, então vamos trabalhar esse medo primeiro. Vamos começar a confiar no bebê aos poucos, né? Começa com a comida amassada que seja, mas que você pense em todo o outro resto também. Porque a partir do momento que você pensa em todo o outro resto, na medida que o bebê te dá confiança, que ele te mostra que ele está pronto, aí a coisa flui. E você não precisa mais ter medo. Porque o medo também não é bacana. Os bebês sentem isso, ele sente tensão. Ele sente que você quer que ele coma e ele não está conseguindo fazer aquilo. Então tudo isso você traz à mesa, né? O ambiente é bem importante. Supervisão é importantíssimo. Não adianta eu achar que o bebê vai comer sozinho, eu vou largar ele lá e vou embora. Isso não é comer sozinho. A gente precisa estar supervisionando para ver se aquilo tá, se ele realmente está conseguindo, se eu vou ter que ajudar ele de alguma forma, e eu vou ser sempre um mediador. Integração sensorial. Eu estou dando oportunidades para ele realmente conseguir fazer essa integração sensorial. E o que é isso? Ele saber que comer tem diversas coisas que estão ali acontecendo. Se eu simplesmente jogo a comida na boca do bebê, o que ele está sentindo? Um peso dentro da boca, de repente, um negócio, um sabor que ele nunca sentiu antes na vida, e ele simplesmente não sabe o que fazer com aquilo, ele se desorganiza. É óbvio que ele se desorganiza. Por quê? Porque ele nunca sentiu aquilo. E como ele vai fazer para se organizar? Deixa ele sentir, deixa que a experiência venha dele, parta dele. E a partir do momento que o cérebro dele vai reconhecendo aos poucos, ele vai se situando dentro do mundo naquela situação, e aí sim ele pode engolir e comer e ter, né, memórias prazerosas daquilo. E poder fazer outras vezes. Escuta ativa, o que é? Não é uma escuta da fala, porque ele não vai me falar, mas ele vai me dizer muita coisa através de gestos, através de emoções, através do choro, empatia. E não é empatia no sentido de, puxa vida, se eu fosse ele eu ia adorar comer, né? Porque que saco só tomar leite, eu adoro comer. Mas e você sendo um bebê que nunca viu nada além do leite na sua vida, nada além do seio da sua mãe, quentinho, gostosinho no colo. De repente te colocaram no cadeirão, né? E você é obrigado a pegar e pôr um negócio na boca que você nunca viu na vida. Se coloca no lugar, né? Como é mudança para você? Como é uma mudança? Mudar, sair da zona de conforto é sempre difícil. E esse é o momento de sair da zona de conforto, em que o bebê sai de uma zona de conforto dele. Então se coloca no lugar dele. O adulto vai ser mediador, não vai ser controlador. Então eu vou mediar situações, né? Que eu vá oferecer na colher para ele, então eu estou mediando. Digamos que eu vou oferecer apenas o arroz e feijão, eu vou deixar ele mexer em tudo, mas o arroz e feijão vai desperdiçar muito, não quero. Eu vou oferecer na colherzinha. Que eu medie, que eu ajude ele, mas que ele me mostre, né? Siga vamos brincar de siga o mestre, e ele vai ser o mestre. Ele é o mestre da sua própria alimentação, do seu próprio aprendizado. Ninguém melhor do que o bebê para te falar qual a melhor forma dele ser alimentado. A questão da segurança é importantíssima, e para tudo. Esse bebê, você lavou as mãos dele antes de comer, né? Antes dele pôr a mão nas coisinhas, os alimentos estão bem higienizados, eles estão cortados em formato seguro, você não está oferecendo nada que dê risco, uvas inteiras ou cascas que são difíceis de mastigar sem os dentes. Então tudo isso tem que ser respeitado porque ele é um bebê em desenvolvimento. Sentimentos e emoções. Que tipos de sentimentos e emoções eu estou trazendo à mesa, né? Como eu disse na questão do ambiente. Eu estou trazendo... uma coisa muito importante para a gente pensar sejam gratos no momento da refeição. Agradeçam pela comida que vocês têm ali, sabe? Passem isso pro bebê, entendeu? E... sempre um ambiente afetuoso, cheio de respeito, afeto. Isso tudo transmite para o bebê bastante segurança e dá para ele confiança para se colocar dentro daquela situação de forma feliz e contente. Tá? Então, assim, esse é um mapa mental básico de todas as coisas que a gente poderia pensar, né, no nosso dia a dia. Não é um manual de instruções, né? Dentro do seu contexto, você vai conseguir observar isso. Eu tenho certeza que se cada um de vocês
puser esse mapa mental no papel, cada um de vocês vai ticar algumas coisas que vocês podem fazer que são diferentes uns dos outros, tá? Porque são contextos diferentes, né? E eu vou mandar isso para vocês por e-mail, tá bom? E o que a gente espera no futuro? A gente espera que a gente tenha uma criança que se sinta bem em relação à comida e que tenha, de forma intrínseca, o desejo de comer. Que ela coma naturalmente o tanto quanto ela precisa e não o tanto quanto eu acho que ela precisa. E que ela cresça na medida que seja certa para ela mesma, sem padrão de comparação. Apesar de eu ter gráficos e curvas de crescimento, eu vou acompanhar essa criança dentro do próprio desenvolvimento dela também. E por isso que o acompanhamento com o pediatra, com o puericulturista, com o profissional que seja da saúde que esteja acompanhando essa criança, que ele também compare ela com ela mesma, né? Porque isso é muito importante. A gente espera que essa criança nos mostre como alimentá-la, à medida que elas crescem e se desenvolvem também. Se a gente sempre dá autonomia, eles vão nos mostrar quando eles estão prontos para o talher, quando eles estão prontos para comer sozinho e eles não querem mais ser alimentados, eles vão mostrar para a gente tudo isso. E a gente só precisa realmente dar espaço. A gente espera que eles aprendam a comer a comida que seus pais comem. E por isso que esse momento é tão importante para se reavaliar. E não reavaliar só o que você come, mas como você come também. Você come emocionalmente, você come além da conta, você come com gula, né? Como você come, tá? Então, o como a gente come é importante também, né? A gente gosta de comer, a gente sente prazer em comer, ou a gente tem medo da comida. Tudo isso, a gente é modelo de tudo isso também. A gente vai esperar que a criança goste de comer em família, que goste de comer socialmente e que ela aprenda como se comportar nas refeições, em diferentes locais, em diferentes situações. Que ela saiba como vai no restaurante, como ela se comporta dentro do restaurante, como ela se comporta na própria casa dela ou na casa dos avós, e que ela saiba se comportar em diferentes situações. Então são coisas que assim, a gente não... para vocês realmente tirarem a ideia do paradigma da quantidade da ingestão e olhar e pensar muito mais amplo, tá? E eu espero que não só essa aula que eu tô falando bastante de coisas práticas, mas eu espero que todo o Conálcool dê base para que vocês reflitam sobre isso no dia a dia de vocês. Como que a gente vai começar? Esse é o Nicolas, esse é o Joaquim. O Joaquim, ele tinha próximo dos 5 meses aqui. E quando ele começou a sentar, ele começou a fazer o movimento melhor de sentar, a cabeça já ficava mais firme, o que eu comecei a fazer? Levar ele para a mesa junto comigo. Ele começou a participar da situação de refeição mesmo antes dele estar pronto para se alimentar. E nessa situação, ele já estava vendo outras pessoas se alimentando, ele já estava vendo o que era comida, ele já estava vendo a cena, sentindo cheiros, aromas, né? Ele já estava tendo várias informações sensoriais que mostravam para ele que puxa, que legal isso que está acontecendo. Eu também quero participar. Essa é a melhor forma de começar. E quando que começa a introdução alimentar? Começa aqui, ó, conexão mão-boca. E o que acontece? Aquele reflexo de protrusão de língua, esse reflexo ele vai se extinguindo na medida que o bebê vai colocando a mão dentro da boca. Na medida que ele vai estimulando isso dentro da boca e trazendo objetos para a boca, a língua vai se posteriorizando também. E vai começando a se preparar, todas as minhas estruturas vão começando a se preparar para receber outras coisas na boca. E essa é a melhor hora para começar. É na hora que o bebê tem completo interesse pela comida e ele rouba a comida do prato. Se eu levo sempre o bebê à mesa, eu vou saber imediatamente a hora que ele realmente está me mostrando que está pronto. Eu trouxe esse videozinho, que é do Joaquim, né, meu filho mais novo. Essa foi a primeira vez que ele comeu uma banana. Ele não tinha 6 meses ainda, ele estava bem próximo de completar 6 meses. Ele já estava sentando bem, sem apoio, né, eu já conseguia deixar ele sentadinho, sem almofadas em volta. Ele já levava as coisas com destreza na boca, e ele viu o irmão comendo, né, então socialmente, aquela coisa, ele viu aquilo, se interessou, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei, Nicolas, pega uma bananinha pra ele. Aí o Nicolas foi lá, pegou a bananinha, e a gente descascou, deu na mão dele, e ele, assim, se atracou na banana, começou a mobilizar lábio, língua, e ficaram os dois, ele observando o irmão comendo também, e ficou essa cena super deliciosa, assim. E essa foi a primeira vez que ele comeu.
né? Então, é disso que eu falo, dessa movimentação vir de dentro da criança, é uma motivação intrínseca, né? E não vem de fora, da necessidade de ingestão. E a gente, quando fala de introdução alimentar, a gente tem que pensar em comensalidade. O que é? É o comer social, a gente comer junto, partilhar. E quando eu trago o bebê à mesa, ele tá vendo que todo mundo come, ele se sente à vontade, ele se sente convidado a comer. Sempre que vocês tiverem oportunidade, façam refeições em família. Aqui em casa a gente não faz todas as refeições em família, mas a gente tenta pelo menos fazer uma das refeições. Que isso seja uma vez no final de semana, ou no sábado e no domingo, ou em todos os jantares, mas tentem fazer isso. Isso é importantíssimo. Então esse é um videozinho, né, daqui de casa, eu faço introdução alimentar participativa. E aqui é bem, o Nicolas é engraçadíssimo de ver, esse vídeo tem no meu Instagram se vocês quiserem ver, mas eu queria que vocês prestassem atenção no Joaquim. Então ele tá na cena, ele tá vendo que todo mundo come, ele recebe alimento na boca, mas ele vai em direção ao alimento, ele tem alimento para experienciar também, ele vai, ele olha, ele sabe o que ele tá comendo, e a partir do momento que ele não aceita mais, eu desencano e deixo ele experienciar o quanto ele quiser, até o momento que ele vai me mostrar que ele não tá mais confortável ali, ele vai chorar, ou vai começar a jogar as coisas longe, ou enfim, cada bebê tem um jeito de dizer que não quer mais. Né? Mas ó, ele tá comendo, ele tá explorando, então ele não quis mais do talher, mas ele continua ali explorando a comida do jeitinho dele. E aqui eu vou trazer para vocês a divisão de responsabilidades, né? Algo muito importante pra gente se pensar quando a gente tá pensando em introdução alimentar participativa. E eu fiz esse esquema baseado tanto no esquema da Ellen Satter, que tem ela que instaurou essa divisão de responsabilidade, ela tem um trabalho muito bacana falando disso, ela trabalha não só com bebês, mas também com crianças e adolescentes. E eu trouxe algumas coisas do BLW também, que eu acho importantes da gente colocar quando a gente está falando de introdução alimentar. Então, assim, o cuidador, ele vai ser responsável por o quê? O que no sentido de eu escolho o que vai para a mesa. Então, eu posso escolher ter a lasanha congelada e batata frita, por exemplo, né? Ele vai escolher onde, então se a gente vai comer à mesa, ou se a gente vai comer no chão, ou a gente vai fazer um piquenique, ou a gente vai comer no restaurante. Então o onde é importante, você o cuidador é o responsável. E quando? Então eu vou estabelecer a rotina, né? Se o bebê não tá a fim de comer naquela hora, não tem problema, a gente vai oferecer a mamada e tal, mas a gente vai aos poucos fazendo com que aquela rotina seja assimilada pelo bebê também. Então a rotina, ela é minha responsabilidade. E qual a responsabilidade do bebê? O bebê vai me dizer se ele quer comer, o que ele quer comer, dentre as opções que eu ofereci. Então não é porque eu ofereci arroz, feijão, carne, tomate, batata e chuchu que ele tem que comer todas as coisas. Ele pode escolher o que ele quer comer. Só que se eu colocar isso tudo junto e misturado e amassar tudo junto e misturado, ele não vai ter possibilidade de escolher também. Então, se eu tenho isso separadamente, ele pode ir me mostrando quais as preferências dele, ele pode me dizer o que ele quer comer. E quando você tem um bebê que se autoalimenta, isso é mais forte ainda, né? E a gente vê, é tão nítido isso na prática. A criança, ela tem fases em que ela só aceita o arroz, tem fases que ela só aceita carne, tem fases que ela come tudo que tem no prato, tem fases que ela não come nada, tem fases que ela come só os vegetais, fases que come só a proteína. Enfim, então ele vai decidir se ele quer comer, o que ele comer dentre as opções que você deu, o quanto ele vai comer. Então não sou eu que decido o quanto um bebê de 6 meses come, o quanto ele precisar, o quanto ele quiser, o quanto ele aceitar, tá? E para isso eu preciso me comunicar com ele, eu preciso entender quando ele me diz que não quer mais. E ele vai decidir também com que velocidade. Então a gente já vai falar mais sobre isso também. Eu preciso saber que isso daqui, um bebê de 4 meses precisa disso, porque ele não tem capacidade, ele não tem habilidade motora para lidar com nada além disso. Ele precisa disso. Um bebê de 6 meses, ele já pode lidar com isso. Um bebê de 6 meses, ele já pode com isso, ele já pode com isso, ele já pode com isso. Agora, resta a gente saber que informações que a gente está dando, né, sensoriais. Aqui eu estou dando muitas informações sensoriais, né? São os mesmos alimentos. Aqui eu tenho arroz, eu tenho carne, tenho brócolis, cenoura, batata,
né? Ó, os mesmos alimentos. Aqui ele vai sentir todo, né? Ele vai sentir textura, sabor, viscosidade, temperatura, tudo desde a mão até chegar na boca. Ele vai sentir tudo isso na boca de novo, ele vai saber a força de mordida que ele vai ter que fazer. Aqui não, ele já vai receber na colher bastante coisa, ele pode pegar os sticks de cenoura e levar para a boca, ele pode começar a tentar uma pinçazinha e pegar esses desfiados ou os pedacinhos, e ele já vai começar a mastigar também. Vocês vão ver que ele já tem uma mastigação, a partir dos 6 meses ele tem uma mastigação já que tem rotação de mandíbula se a gente dá a oportunidade. A gente aprendeu o desenvolvimento das funções orais baseado num modelo que é um modelo passivo de alimentação com a colher. A gente ainda precisa estudar, a gente não sabe como é o desenvolvimento natural das funções orais, quando parte do bebê. E a gente vai conseguir estudar isso com o BLW. Então, as fonos que estão assistindo aí, a gente tem que pesquisar sobre isso. A gente tem que pesquisar como as funções orais se desenvolvem a partir do desenvolvimento natural. E os bebês que fazem BLW estão inseridos nisso. Quando a gente está falando em aprendizagem multissensorial, e aí a gente vai falar bastante, eu vou falar sobre engasgo agora, cuidado com informações contraditórias. Então, sugar da colher pode levar a engasgo. Mas se eu pudesse te falar, a melhor forma seria se... isso assim, do ponto de vista fonoaudiológico, eu pensando em transição de consistência, um bebê que está em pleno funcionamento, um bebê normal, um bebê que está com um desenvolvimento típico, a melhor forma é ele aprender a comer é partir dele mesmo. A partir do momento que ele aprendeu a mastigar, ele já tá mais, você vê que ele tá assim, já tá sabendo que comer mata fome, ele já tá mais inteirado, aí você pode começar a inserir a colher, oferecer, que isso não vai fazer diferença nenhuma. E outra forma não, outra forma seria fazer a transição da consistência, você ir com uma papinha, né, mais pedaçuda, ou não precisa ser a papinha, pode ser a própria alimentação da família que você vai e amassa, então fica algo mais parecido com isso aqui, né, e você misture e comece oferecendo isso, e aí conforme ele vai melhorando a mastigação, você rapidamente vai evoluir para a comida da família mesmo, né. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado na escolha e apresentação dos alimentos, porque senão a gente acaba levando ao engasgo. Se ele fizesse por si só, o risco de engasgo seria mínimo. Mas como a gente está colocando dentro da boca, a gente tem que pensar o que está fazendo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de empatia, de novo, eu tô aqui, eu tô com o olho fechado, eu não sei o que está acontecendo, de repente vem algo dentro da minha boca que eu não sei o que fazer, é bem provável que eu acabe engasgando, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado, a gente tem que pensar bem em como fazer isso, tá bom? E muito importante, a oferta deve considerar o tempo do bebê e não do adulto. Se eu tenho diferentes consistências dentro da boca, ou seja, eu tenho um pastoso, eu tenho um sólido, eu tenho que saber lidar com isso. E eu tenho que dar tempo pro bebê lidar com isso. Então, tira da sua cabeça aquela coisa de dou uma colherada e já enche outra colherada e fica esperando. Não, tipo, dá uma colherada, espera ele mastigar. Depois você pega outra colherada, espera ele vir até a colher, porque ele só vai vir até a colher na hora que ele tiver terminado, tá? É muito nítido que eles sabem o que fazer, se a gente dá tempo e espaço para eles. Se a gente já coloca, eles vão aprender de outra forma, eles vão aprender por pistas externas, que é a colher tá lá batendo na portinha, e ele vai fazer o máximo possível para pegar a próxima. E isso pode levar ao engasgo. Se a boca tá muito cheia, não vou dar outra colherada com a boca cheia. Comida parada dentro da boca, não vou dar, né? Então, tudo isso é importante para a gente garantir que a gente está fazendo algo muito bacana e que a gente não esteja favorecendo o engasgo. Se a gente tomar cuidado com tudo isso, o risco de engasgo é mínimo também. E o que você precisa saber sobre engasgo? Você precisa saber que gag é diferente de tosse, que é diferente de engasgo. Tá? Então o gag é aquele movimento e isso dura tipo no máximo 5 segundos, o bebê vai e se desvencilha, aquilo cai da boca. Depois de um tempo ele nem cai da boca mais, ele vem pro começo da boca, o bebê mastiga de novo e engole. Tosse já é um reflexo mais baixo, né? Então o alimento ele já foi pro lado errado e a tosse é ótima, é algo que tira realmente o alimento da via aérea, se estiver tossindo ótimo. E o engasgo? O engasgo é quando já tem alguma obstrução. Então, se tem um acesso de tosse, né? Você tem alguma coisa obstruindo lá, mas é parcial. Por quê? Porque a tosse está conseguindo tirar.
Agora, você pode ter um engasgo com obstrução total. E aí, o que você vai precisar? Fazer uma manobra. Isso acontece com frequência? Não. Isso não acontece com frequência de jeito nenhum. E o que, assim, honestamente, na prática, os bebês que fazem BLW, eu acredito que eles tenham menos risco de engasgo, porque eles aprendem a lidar com a comida. O que acontece é que a maioria das crianças comem coisas tão amolecidas que elas não sabem lidar com a comida. E esse é um outro estudo que a gente tem que fazer também e comparar essas crianças. Comparar as crianças que são deixadas a aprender a mastigar naturalmente desde o princípio, que são deixadas a aprender, né, a como lidar com isso. Então, ela colocou muita comida dentro da boca, ela mesma vai tirar. Né? E a gente tem que pensar que ela está aprendendo com o próprio corpo. Então, às vezes ela está cuspindo, não é porque ela não gostou da comida, mas porque ela está aprendendo a cuspir. Né? As habilidades, elas vão sendo aprendidas, os bebês são verdadeiros cientistas do próprio corpo. Eles vão aprendendo as coisas, fazendo as coisas. Né? Então, ele só vai aprender a não colocar alimento demais na boca, colocando e tirando, ou tendo gag para ele sair e da próxima vez ele cuspir o que for de excesso. Ele tem outras formas também de tirar pigarro, então ele faz ou voz alta, você vê aquele bebê que faz né? O bebê faz assim, isso tá mobilizando, tá trazendo a comida pra frente. E o gag muitas vezes ele vira um bocejo. Por quê? O bocejo, se você bocejar, você vai ver que toda a sua região faríngea, né? Aquela parede lá do fundo, ó, ela vai para cima, a sua língua também leva tudo isso para frente. Então, o bocejo, quando o bebê já aprendeu melhor, esse gag, ele já não vem com tanta frequência, ele já começa a virar um bocejo. E aí, só essa subidinha que dá, o bebê já consegue se organizar melhor e deglutir. É muito interessante. A gente tem que tomar cuidado com a apresentação dos alimentos, a consistência. Então, a gente tem que pensar que o bebê não tem dente. Mas ele pode mastigar com a gengiva. Sim, mas ele não mastiga tudo com a gengiva. Né? Eu mastigo uma casca de maçã com a gengiva? Não. Então, são coisas que a gente tem que pensar para ajudar também, né? A gente tem que ser um mediador e um mediador que apresente as coisas com segurança. Não adianta, ele consegue comer a uva inteira. Consegue, mas é perigoso, né? É arriscado. O maior índice de engasgo em literatura é com uva, então para que a gente vai oferecer uma uva? Não, ou a gente corta, vamos tirar a casca da maçã, vamos picar as folhas melhor. Não precisa não oferecer, mas ao invés de oferecer a folha inteira, pica ela certinho. O bebê vai pegar com a mão e colocar na boca. E aí ele vai mastigar e engolir, ótimo. Refoga as folhas antes de oferecer para ele. Então é tudo uma questão de adaptação, não é nada que ele não possa comer, mas a gente adapta e cozinha, às vezes um pouco mais, para deixar tudo de forma que fique seguro para ele. A gente tem que pensar na oferta passiva versus ativa. Quanto mais ativa o bebê, menos risco de engasgo, tá? Quanto mais passivo, mais o risco de engasgo. Mas ele não vai engasgar com a papinha. Na verdade, a papinha é pastosa, né? Então, a consistência pastosa, ela escorre, ele tem mais tempo de engolir, enfim. Ele gerencia menos o pastoso também. Então, assim, ele menos risco de engasgar? Tá, agora. Mas ele não tá aprendendo também como mastigar. Então, né, a gente tem que dar essas oportunidades para ele aprender a mastigar e ter menos risco de engasgo. Né? Menos risco de engasgo tem quem mastiga melhor. Quem mastiga melhor, engole melhor, tem menos risco de engasgo, tá? Dê tempo pro bebê mastigar e aprenda a manobra de desengasgo. Outra coisa que eu vou mandar para vocês então. Então eu vou mandar o vídeo da manobra de desengasgo, eu vou mandar o mapa mental da alimentação participativa e eu vou mandar a divisão de responsabilidades, tá bom? Aqui tem só uma ilustração do que a gente pode apresentar no começo, numa introdução participativa. Eu tenho arroz e feijão, eu tenho uma couve bem picadinha, tá tipo salsinha, tá vendo? Eu tenho legumes cozidos, que foi cozido junto, o frango foi cozido na panela de pressão, então ele tá bem macio, desmanchando na boca. Todo mundo tá comendo a mesma coisa, tá? O do bebê pode ser com pouco sal ou sem sal. E aí eu tenho uma comida que eu posso oferecer na colher, né? Se ele quiser ou não. Eu posso amassar de leve esses legumes e oferecer na colher se ele quiser. Ele pode pegar os legumes com a mão, ele pode pegar o franguinho com a mão, ele pode pegar o arroz com a mão também se ele quiser. Então a introdução alimentar participativa, ela é, assim, uma porta aberta de possibilidades, tá? Aí aqui eu trouxe algumas, né? Esse é o Joaquim começando a comer, quem me acompanha no Instagram, eu tô no Tá Na Hora do Papá no Instagram. Eu trago bastante coisa sobre o que a gente tá fazendo aqui agora.
e a gente tá no 8º mês dele, né? Mas você vê, a carne tá em bifinho, ele chupa bastante a carninha, ele consegue pegar. A gente faz com a colher também. Eu deixo ele pegar na colher quando ele quer. Dificilmente ele aceita a colher, mas às vezes ele aceita de boa. Então é muito relativo, assim. As frutas na mãozinha dele, né? Algumas vezes a gente faz a fruta raspada, às vezes a gente faz da fruta em pedacinho, às vezes eu dou a fruta em pedaço na mão dele. E tudo com aquele esquema todo, né? Aquele mapa mental que eu coloquei com vocês. Tudo isso a gente repensa todos os dias. Essa foi uma das primeiras vezes que ele comeu sozinho, né? Então ele não sabia mastigar ainda, tá? E eu até coloquei Introdução Alimentar Participativa /BLW, porque o BLW começa da mesma forma. O BLW ele também começa partindo da iniciativa do bebê. E a introdução alimentar participativa pode começar assim também, mesmo que você decida que você quer oferecer os alimentos também na colher, a melhor forma de você saber que o bebê está pronto é quando parte dele mesmo, quando o aprendizado parte dele mesmo. Então aqui ele não sabia muito bem, mas olha só como ele mastiga. Tá? Ele não, assim, foi uma das primeiras refeições dele. E ele já tem movimentação de mandíbula, movimentação lateral de mandíbula, né? Mastigando, ele tem tosse, porque ele não sabe mastigar ainda muito bem. Espirra, então os reflexos dele estão super ativos, né? Ele é um bebê em desenvolvimento típico. E aí eu tenho alimentação participativa porque eu tô ajudando ele a pegar a laranja, né? Então a apreensão dele ainda tá em desenvolvimento, eu ajudo ele. Outra coisa também que eu vejo super positivo e que no BLW, teoricamente, você não faria. Muitas vezes o bebê ele não tem interesse só no campo visual. Então ele olha o alimento e ele não tem interesse em pegar. Só que quando você transmite outras informações sensoriais, então, por exemplo, traz a laranja perto do lábio, você não está colocando dentro da boca, nem enfiando na boca dele, mas você traz o alimento perto do lábio, ele sente o sabor e aí ele tem interesse. Então você está ativando outras vias sensoriais, né? Ou põe na mão dele, né? Tipo assim, ele olha, ele não tem interesse, mas aí você põe na mão dele, ele, né? Aí o interesse já vem. Então, eu acho que a introdução alimentar participativa, ela também tem esse ponto favorável, ao meu ver, como fonoaudióloga, que é tentar outras vias sensoriais também, além do visual, né? Além, se ele só olhou, ele não quis pegar, eu posso tentar colocar na mãozinha dele, passar no lábio, tá? Eu posso fazer isso para que ele se interesse talvez de outra forma, tá bom? Outra coisa muito importante, o bebê vai em direção à comida e não a comida em direção ao bebê. Então eu tenho a comida, o bebê tá mastigando, ele, né, você vê que ele tem a intenção de comer, ele tá mastigando, engoliu. Aí ele vai em direção à comida. E aí ele vai mastigar, mastigar, mastigar. E eu vou dar o tempo dele mastigar. Aqui tem outros exemplos. Então eu posso oferecer, né? Ele tem a intenção de pegar, ele me ajuda a levar até a boca. Né? Ele leva o dedinho dentro da boca porque isso ajuda ele, mas olha como ele tá mastigando já bem melhor. Isso, tipo, em algumas semanas. Ele tinha acabado de completar 7 meses aqui, então ele vai, leva o garfinho à boca e ele mastiga, né? Faz os movimentos mastigatórios. Tá? Se comunique, né? Ele vai dizer, então eu vou oferecer. A bebê vai dizer, a bebê diz que não. Ela abre a boca, se dispõe a experimentar. Mastigou. Quis pegar. Falou que não. Então esse ela não quer. Né? E ela pode sempre ter um talher dela também, né? E você, às vezes, vai começar a colocar no garfo e a bebê mesmo pega da sua mão e leva à boca, tá? Muita gente tem medo do garfo, você não precisa pegar um garfo normal, você pode pegar um garfo de criança, um garfo de brinquedo, tá? E sempre tomar cuidado. Isso, gente, é o que mais acontece.
A verdade é que existe um limiar muito tênue entre você oferecer e você dar uma forçadinha. Se o bebê não quer, ele não quer. Eu chamo essa colher de perseguidora, que é o bebê virar e a colher vai atrás da boca, né? Esse nome foi uma amiga minha, Camila, que deu. Eu achei sensacional, eu levo isso para todos os meus lugares, porque eu acho que é fácil quando você tá na situação, você fala, essa é a colher perseguidora. E é um nome que você lembra bem, né? Então, lembrem bem desse nome para vocês não fazerem isso, tá? Porque realmente isso não é alimentação participativa. E aqui é um vídeo muito interessante, né, da Juju, a mãe dela deixou eu passar nas minhas aulas, é um vídeo muito bacana. A Juju acabou fazendo BLW porque ela realmente não aceitava a colher, vocês vão ver aqui agora. Então ela tentando oferecendo a colher, né? E a Juju, tira isso daqui, pelo amor de Deus, não quero, eu quero pegar. E aí você tem que segurar e ela, não, 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 não. Então, né, isso seria assim, totalmente passivo, né? Você tentando realmente fazer com que ela coma porque você quer. E aí, a intenção do bebê, né? Ele quer pegar, ele quer experienciar, pôr na mão, eu vejo, toco, corto, sinto sabor, não gostei muito, lambi. Isso é importante, gente, é isso que é importante na introdução alimentar, não é a ingestão. Ele tá tomando leite ainda, né? Então, tudo isso aqui é muito, muito importante para a gente pensar durante a introdução alimentar. É o início da criação de um relacionamento alimentar pro resto da vida. Qualquer pessoa que tenha uma dificuldade de se relacionar, um medo da comida, qualquer coisa, você pode voltar na introdução alimentar para você ver como a introdução alimentar teve um papel importante no relacionamento dessa pessoa. Nunca forçar. Isso é, assim, regra, né? Esse é um trecho do começo da vida daquele vídeo. Não sei se vocês viram daquele documentário. Tá no Netflix. É desesperador, porque eles querem que o bebê coma a qualquer custo. Ele tenta até abrir a boca do bebê para colocar a colher dentro, né? Quer dizer, isso vai gerando emoções negativas frente à alimentação, né? E esse bebê vai aceitando cada vez menos a colher. E aqui eu trouxe esse gráfico da OMS, né, para vocês verem que a partir dos 6 meses é que a gente começa a ter um gap de energia. Por isso que a gente tem que começar a introdução alimentar aos 6 meses. Por quê? Porque o bebê precisa começar a comer realmente, porque o leite materno já não é suficiente. Mas não é uma coisa que cai drasticamente de uma hora para outra. Ele precisa começar a comer. E aí, olha só, no segundo ano de vida, ele vai estar comendo muito mais e mamando bem menos, né? Então, nas primeiras ofertas, os primeiros meses, é realmente de contato inicial. Ele precisa saber o que é aquilo, começar a se familiarizar. Esse é um gráfico bem importante que mostra que a introdução alimentar, ela é gradativa, tá? Ela não é uma escada, ela não é um degrau que de repente, plá, o bebê precisa começar a comer, se ele não comer, ele vai desnutrir, tá bom? E esse também é um slide que traz do começo da vida, né? Esse documentário, e a Vera, ela traz essa fala que eu achei muito bacana quis trazer para vocês, que é: os cuidadores não conseguem pôr limite, e nem deveriam, na autonomia que a criança tem que ter em relação ao próprio corpo. Então, isso é para vocês refletirem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essas são as minhas redes sociais, vocês podem me procurar por lá, tem bastante informação. Procurem no meu blog também. E é isso, pessoal. Um beijão.